Olá! Hoje eu quero falar sobre uma história que muito bem poderia ser a minha, a tua, a nossa. Lembrando sempre, eu deixo claro, que é uma história fictícia, mas que esconde dentro de si muitas verdades. Havia um reino em que um rei assumiu o poder, dominava com mão de ferro e não admitia ser contrariado. Era conhecido como o Grande Rei. E assim nos bastidores todos o temiam, todos tinham medo dele. Todos se curvavam, mesmo diante dos seus mazelos, dos seus erros. E esse rei dominava livremente. Até que ele teve uma brilhante ideia. Eu vou construir um palácio muito grande. Mas havia um problema. O reino era um reino pobre, não tinha muitos recursos. Então ele pensou, vou fazer o seguinte, vou fazer uma campanha e direi que o recurso será usado para a construção desse palácio que orgulhará todo o reino. Então iniciou a campanha e começou a arrecadar os recursos necessários. Dentro de si esse rei guardava um temor, um medo, porque havia assumido o poder derrubando seu antecessor. Foi juntando dinheiro, mas quanto mais entrava, mais ele gastava. Ele não tinha uma mão abençoada, ele não era um rei próspero, não era um rei sábio na administração. Um dos súditos percebeu aquela situação e começou a questionar o rei. Mas majestade, e o dinheiro do palácio que o senhor vai construir? Esse rei começou a se ressentir com esse súdito, começou a ficar com mágoas desse súdito, com raiva desse súdito, e a partir daquele momento se tornou seu inimigo. E começou a questionar e a pensar como ele faria para punir esse súdito, como ele faria para se livrar desse súdito que sempre estava questionando. E o dinheiro do palácio, majestade? Então ele arquitetou um plano, acusou esse súdito de ser ganancioso, acusou de ser feiticeiro, uma vez que havia se insubordinado contra o seu rei. O acusou de ser mentiroso e várias outras acusações fez. Esse súdito foi preso e começou a aguardar o momento do seu julgamento. Chegado o dia do julgamento, lembrando que o rei queria sempre estar de bem com a plateia, queria sempre passar a imagem de um bom rei, de um rei justo, de um rei correto, embora dentro de si tivesse uma dupla personalidade. Bom, esse rei então no dia do julgamento chegou no juiz, uma vez que ele mandava e desmandava e tudo era feito de acordo com o que ele escrevia, com o que ele determinava. Pegou um papel e escreveu culpado, pegou outro papel e escreveu culpado, e diante de todos que ali aguardavam, todos que estavam torcendo pelo súdito, mas com medo do rei, ele pegou os papéis, colocou numa bandeja e disse diante de todos: olha, para que não me acusem de ser injusto, vou deixar na mão do Todo-Poderoso o julgamento dele. Ele vai escolher um papel. Aqui está escrito num papel inocente, no outro papel está escrito culpado. Bom, muito bem. Só que, de forma astuta, ardilosa, ele escreveu culpado nos dois papéis. Colocou ali e pediu para o súdito: agora venha e retire um dos papéis. O que sobrar será o seu destino. Culpado ou inocente, está na mão do Todo-Poderoso. Venha. Bom, os súditos, sabendo como o rei era, sabendo que ele era falso e ardiloso, sabendo que ele se julgava mais esperto do que todos, caminhou dignamente. Chegou, olhou para todos ali, pôs a mão na bandeja, pegou os dois papéis, aliás, pegou um dos papéis, enfiou na boca e comeu. O rei disse: o papel que você escolher será o seu destino. O que sobrar vai ser jogado fora, porque a escolha é sua. Ele engoliu um dos papéis e aí todos ficaram assustados. E agora, como faremos para decidir o seu futuro? Ele disse: olha, eu engoli o papel que é o meu destino. O que sobrar, vocês já sabem. Se estiver culpado no que sobrou, eu serei inocente com o que eu engoli. Se estiver inocente no que sobrou, eu serei culpado e condenado pelo que engoli. Bom, pegado o papel estava escrito culpado, porque ambos os papéis estavam escrito culpado, e aquele súdito foi solto. E o rei sentiu-se envergonhado. E a partir daquele momento ele adoeceu de uma doença muito grave e ficou no esquecimento de uma forma melancólica. Pense comigo,
pode muito bem ser a tua, a minha, a nossa história. Deus é justo e sabe como julgar a todos. Vamos orar? Bendito e santo Deus, colocamos nossas mãos diante do Senhor, cada um de nós, e aqueles que me ouvem e que me assistem, busquem diante de Ti a inocência, busquem diante de Ti a sinceridade e a verdade. E o Senhor, justo juiz, julgue a cada um. Se os que me estão ouvindo e assistindo agora se sentem de alguma forma injustiçados, se sentem perseguidos, se sentem fracos, que confiem no Senhor, que é o juiz dos juízes, e é justo e é perfeito em tudo que faz. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Confie sempre em Deus. Por mais desesperadora que seja a situação, Deus te dará uma porta de escape. Que Jesus Cristo te abençoe.